Primeiro relato. Eu nunca vou esquecer a forma como meu tio-avô começou essa história. Ele não chegou contando devagar, nem tentando criar suspense. Ele só olhou para mim sério, com a mão tremendo um pouco, e falou: eu corri por mais de meia hora. E mesmo assim aquilo não desistiu de mim. Na hora eu achei que ele estava exagerando. Mas conforme ele foi falando, eu fui entendendo que não era exagero nenhum. Era até pior. Essa história aconteceu nos anos 80, numa fazenda de gado lá no interior de Goiás. Ele nunca quis dizer exatamente onde, porque ainda tem gente da família do dono por lá, e ele sempre falou que era melhor ninguém ficar cutucando isso. Na época, ele trabalhava como segurança da fazenda, mas não era segurança de portão, dessas de hoje. Ele fazia ronda, sozinho. A fazenda era grande, coisa de perder de vista. Pasto, mata, umas partes de cerrado mais fechado e um curral mais afastado da sede. Tinha noite que ele andava tanto que voltava com a perna tremendo. E o pior de tudo era o silêncio. Ele me contou que o silêncio lá não era normal. Não era aquele silêncio tranquilo de interior. Era um silêncio pesado, como se o lugar inteiro estivesse sempre esperando alguma coisa acontecer. A rotina dele era sempre a mesma. Ele chegava antes do anoitecer, pegava a espingarda, conferia munição, enchia a garrafa de café e começava a ronda assim que escurecia. Primeiro passava pela sede, depois ia para o curral principal, depois seguia pela cerca do fundo, onde começava a parte mais isolada da fazenda. Era ali que ele dizia que nunca gostava de ir, mas era justamente ali que ele tinha que ir todas as noites. Ele levava uma lanterna grande, daquelas pesadas que iluminava bem longe, e um facão preso na cintura. Não era por coragem, não, era por costume, porque, segundo ele, quem trabalha no meio do mato aprende cedo que não dá para confiar só em arma de fogo. Às vezes o problema está perto demais. E naquela época começaram umas coisas estranhas. Primeiro os bois. Eles ficavam agitados sem motivo. Teve noite que ele chegou no curral e estava todo mundo inquieto, andando de um lado para o outro, batendo nas grades, bufando, como se tivessem vendo alguma coisa que ele não via. Ele até comentou com o dono da fazenda, mas o homem só falou: deve ser onça. Só que meu tio-avô conhecia onça, e ele disse para mim, olhando bem no meu olho: onça não faz o que eu vi depois. Na semana seguinte, começaram a aparecer bois mortos, mas não era normal, não era igual ataque de bicho. Os corpos ficavam estranhos. Ele disse que parecia que tinham sido rasgados com força demais, e em alguns casos parecia que só partes específicas tinham sido comidas. Como se o animal escolhesse o que queria. Isso começou a deixar ele incomodado. Mas o que mais mexeu com ele foi o silêncio dos outros bichos. Ele falou que, quando tem predador na área, o mato reage. Tem barulho, tem aviso, mas ali não. Era como se tudo se calasse, como se nada quisesse denunciar o que estava ali. E foi numa madrugada que tudo mudou. Ele lembrava até o horário. 2h27. Ele sempre acordava naquele horário depois disso, como se o corpo dele nunca tivesse esquecido. Ele estava na parte mais afastada da fazenda. A lanterna já estava meio fraca, e o café tinha acabado fazia tempo. Foi quando ele ouviu um som seco, tipo um osso quebrando. Ele parou na hora, ficou escutando. Mais um, dessa vez mais claro, vindo do lado do curral velho, que quase não era usado mais. Ele disse que sentiu o corpo gelar, mas foi mesmo assim, devagar, sem fazer barulho. Quando ele chegou perto da cerca, ele viu, e nessa parte ele sempre baixava a voz, como se ainda tivesse com medo de ser ouvido. Tinha alguma coisa dentro do curral, agachada, grande, muito maior que qualquer cachorro, muito maior que qualquer lobo que ele já tivesse visto, e estava comendo. Um dos bois estava no chão, aberto, e aquela coisa estava enfiando o focinho dentro do animal. O barulho que ele tinha ouvido,
era dos ossos sendo quebrados. Ele disse que a primeira coisa que chamou a atenção não foi o tamanho, foi o jeito, porque não parecia um bicho comum, parecia consciente, 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 consciente sob a atuar de segrijo, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E aí, aquilo parou, devagar, como se tivesse sentido a presença dele. A cabeça virou, e ele viu os olhos, amarelos, brilhando na escuridão, fixos nele. E foi ali que ele percebeu que não estava só olhando um animal, aquilo estava olhando de volta, e entendendo. Ele falou que tentou levantar a espingarda, mas o corpo não respondeu, travou, e foi nesse momento que aquilo se levantou, e ficou em duas patas. Eu lembro dele falando isso, e eu quase ri, mas ele não estava brincando. Ele descreveu com tanta certeza, que eu não consegui duvidar. A coisa tinha o corpo coberto de pelo escuro, os braços longos, as mãos não eram patas, e o rosto parecia metade homem, metade bicho, só que errado, muito errado. Ele disse que o cheiro chegou antes do movimento, um cheiro forte, de carne podre, misturado com terra molhada, e então aquilo deu um passo na direção dele, e rosnou. Mas não era um rosnado normal. Tinha um som quase humano no meio. Foi aí que ele conseguiu se mexer. Virou e correu, sem pensar, sem olhar para trás. Ele só correu. E foi ali que começou a perseguição. Ele disse que nunca correu tanto na vida. Pulava cerca, escorregava no barro, quase caiu várias vezes. E atrás dele, o som. Pesado, rápido, se aproximando. Ele falou que dava para ouvir a respiração da coisa. Perto, muito perto. Teve uma hora que ele olhou para trás e se arrependeu na mesma hora, porque viu. Aquilo vinha em quatro patas agora, correndo rápido demais, muito mais rápido que qualquer coisa que ele já viu. E sorrindo. Ele jurava que aquilo estava sorrindo, a boca aberta, mostrando os dentes, como se estivesse gostando daquilo. E foi nesse momento que ele entendeu uma coisa. Aquilo não estava correndo atrás dele por acaso. Aquilo estava caçando. E ele era a presa. Ele disse que tentou atirar, parou por um segundo, virou e puxou o gatilho. O tiro saiu. O barulho ecoou pelo pasto, mas não adiantou. Aquilo nem desacelerou. Só mudou o jeito de correr. Mais baixo, mais rápido. Como se tivesse irritado. Ele voltou a correr, o peito ardendo, as pernas já falhando, e o som cada vez mais perto, até que ele sentiu algo passando raspando nas costas dele, como se fosse uma garra. Ele caiu, rolou no chão, e quando virou, aquilo já estava em cima dele, e foi aí que ele teve certeza que não ia sair vivo daquela noite. Ele me contou que, naquele segundo em que caiu no chão, parece que tudo ficou lento. O barulho da respiração dele ficou alto demais, o coração batendo no ouvido, a terra grudando na boca, e aquela coisa em cima dele, pesada, muito pesada. Ele disse que conseguiu sentir o peso nos ossos, como se estivesse sendo esmagado. O cheiro, então, era pior do que ele tinha imaginado, podre, quente, como se a coisa tivesse vindo direto de dentro de um animal morto. A cara dela ficou a poucos centímetros da dele, e ele viu, de perto. Os olhos não eram só amarelos. Eles tinham alguma coisa viva ali dentro, alguma coisa consciente. E a boca tremia, cheia de saliva grossa, escorrendo. Ele falou que dava para ouvir um som vindo de dentro da garganta daquilo. Mas não era só rosnado. Parecia que tentava formar palavras, só que não conseguia. Aí ele fez a única coisa que deu tempo. Enfiou a mão no facão, puxou com tudo e acertou. Não pensou onde, só golpeou. O facão pegou de lado, na altura do braço da criatura, e ele disse que sentiu como se tivesse batido em madeira dura, mas cortou, porque logo em seguida veio o som, um grito,
Só que não era de bicho, era de dor, de gente. Aquilo recuou na hora, pulou para trás, e ele aproveitou. Nem levantou direito. Saiu se arrastando primeiro, depois conseguiu ficar de pé e voltou a correr. Mas dessa vez não era igual antes, porque agora aquilo estava com raiva. E ele sabia. O som atrás dele mudou. Ficou mais agressivo, mais rápido, sem pausa, como se tivesse decidido acabar com aquilo logo. Ele falou que começou a sentir o corpo falhando, a vista escurecendo, a respiração já não entrava direito, e a sede, uma sede desesperadora, a boca seca, a língua pesada. Mas ele continuou, porque parar era morrer. Ele correu em direção à sede da fazenda. Era a única coisa que vinha na cabeça. Chegar na casa, trancar tudo, se esconder. Só que tinha um problema. Ainda faltava chão, muito chão. E o pior, a lua. Ele falou que naquela noite a lua estava cheia, clara, iluminando tudo. E isso só ajudava a coisa, porque ele não tinha onde se esconder. Não tinha sombra suficiente, nada. Foi quando ele errou o pé, pisou num buraco, o tornozelo virou. Ele caiu de novo, dessa vez mais feio, e não conseguiu levantar na hora. A dor subiu pela perna inteira, forte. Ele tentou ficar de pé, mas não deu. E o som parou. Atrás dele, silêncio. Um silêncio pior que qualquer barulho. Ele falou que, nesse momento, preferia que aquilo estivesse correndo, porque o silêncio significava que estava perto, muito perto. Ele virou devagar e viu. A coisa não estava mais correndo, estava andando, devagar, como se soubesse que não precisava mais se apressar. A cabeça inclinada, observando ele no chão, e dessa vez em duas patas. De novo, mais alta ainda, mais assustadora. Ele disse que tentou puxar a espingarda, mas a mão tremia tanto que quase deixou cair. Mesmo assim, apontou e esperou. Aquilo foi chegando, passo por passo, sem pressa. O som das patas no chão seco, o ar ficando pesado. E aí, parou, a poucos metros dele, e fez uma coisa que até hoje ele não entende. A criatura inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando, como se estivesse reconhecendo alguma coisa. E então, abriu a boca, mas dessa vez saiu um som diferente, baixo, arrastado, e ele jurava que parecia uma palavra. Volta, quando ele me contou isso, eu senti um arrepio na hora, porque não fazia sentido, nada daquilo fazia sentido. Mas ele nunca mudou essa parte. Nunca. Depois disso, a coisa avançou. Rápido, sem aviso, ele atirou, quase no reflexo. O tiro pegou no peito. Dessa vez ele viu o impacto, o corpo da criatura jogando para trás. Mas não caiu, só recuou um passo. E então ficou imóvel, olhando para ele, e foi aí que aconteceu a única coisa que salvou a vida dele. Um barulho, longe, de motor, fraco no começo, mas vindo. Alguém na estrada, passando perto da fazenda. A criatura ouviu também. Na hora, a cabeça virou na direção do som. E isso foi o suficiente. Meu tio-avô não pensou. Se arrastou, forçando a perna machucada, ignorando a dor, e foi na direção da sede. Atrás dele, ele ouviu um último som, não de passos, mas de algo se afastando, rápido, sumindo na mata. Ele não parou, mesmo sem conseguir andar direito, mesmo quase desmaiando. Ele chegou na casa, bateu a porta, trancou tudo e só então caiu no chão. Ele disse que ficou ali, sem força, sem conseguir se mexer, ouvindo, esperando, achando que aquilo ainda ia voltar, mas não voltou. Pelo menos naquela noite. No dia seguinte, encontraram ele, caído, com febre, arranhões nas costas e um corte profundo no braço que ele jurava não lembrar de ter levado. E quando foram olhar o curral, o boi ainda estava lá, do mesmo jeito, mas tinha outra coisa, marcas,
pegadas, que não eram de bicho comum, nem de homem, e o sangue não era só do animal, tinha outro, escuro, quase preto. Meu tio-avô nunca mais trabalhou de segurança depois disso, nunca mais fez ronda, e nunca mais voltou naquela parte da fazenda. Mas o pior não foi isso, o pior foi o que ele me contou por último. Ele disse que por semanas depois daquela noite, acordava sempre no mesmo horário, 2h27, sem falha. E em algumas dessas noites, ele ouvia, do lado de fora da casa, um som, passos lentos, rodeando, e uma respiração pesada, parando bem perto da janela, como se alguma coisa ainda estivesse ali, esperando, e até hoje ele nunca teve coragem de olhar. Segundo relato, eram 2 da madrugada quando eu percebi que não estava mais sozinho na rua. Eu trabalho como segurança de bairro, daqueles que ficam rodando a pé, olhando terreno vazio, casa em obra, escutando barulho estranho que ninguém mais quer checar. Não posso falar onde é, porque ainda trabalho lá, e se descobrirem que fui eu que contei isso, pode dar problema sério para mim. Mas o que aconteceu naquela noite, eu não consigo guardar só para mim. Na época, eu fazia o turno da madrugada. Começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. Era um bairro afastado da cidade, ainda meio em desenvolvimento. Tinha muita casa nova, mas também muito terreno vazio, muito mato alto, rua sem iluminação direito. Aquele tipo de lugar que de dia parece tranquilo, mas de madrugada muda completamente. Era uma noite comum, silêncio normal, um ou outro cachorro latindo longe, vento leve passando no mato seco, fazendo aquele barulho de folhas raspando. Eu já tinha passado pela mesma rua umas 3 vezes naquela madrugada. Tudo normal. Até que, numa 4ª volta, eu ouvi um estalo, seco, vindo de dentro de um terreno baldio. Na hora, eu parei. Fiquei parado mesmo, no meio da rua. Olhei para o lado, tentando enxergar alguma coisa no escuro, mas não vi nada. Só aquele mato alto balançando devagar. Deve ser gato. Falei baixo, mas para mim mesmo, e segui andando. Só que aí veio outro estalo, mais forte, mais perto. Eu virei rápido dessa vez. E foi aí que comecei a estranhar de verdade. O mato não estava só balançando com o vento. Tinha alguma coisa passando por dentro, e não era pequeno. Eu fiquei olhando, tentando entender o que era. Na minha cabeça pensei em cachorro grande, talvez um daqueles que ficam soltos. Já tinha visto alguns por ali, mas o jeito que aquilo se mexia não era normal, era pesado. Como se tivesse força, como se empurrasse o mato, não só passasse por ele. Eu dei um passo para trás, sem fazer barulho, e fiquei observando. Aí tudo parou. Silêncio total, nem vento, nem folha, nem nada. Eu senti aquele arrepio subir pela nuca, aquele que não tem explicação. E quando eu já estava virando para ir embora, eu ouvi respiração, forte, pesada, vindo de dentro do terreno. Naquele momento eu travei, porque não era respiração de cachorro, era mais profunda, mais lenta, como se fosse de gente, só que não tinha ninguém ali. Não tinha casa naquele terreno, era só mato alto e lixo jogado. Eu engoli seco e falei, tem alguém aí? Silêncio, só a respiração. Mais perto agora, aí o mato mexeu de novo, só que dessa vez não foi rasteiro, subiu, como se alguma coisa tivesse se levantado lá dentro. E foi aí que eu vi. Primeiro os olhos, 2 pontos brilhando no escuro, baixos demais para ser uma pessoa em pé, mas altos demais para ser um animal comum, e eles estavam fixos em mim, sem piscar. Eu dei mais um passo para trás. Meu coração já estava batendo forte, e foi aí que aquilo saiu do mato, devagar, sem fazer barulho, e quando a luz fraca do poste bateu, eu entendi que aquilo não era um cachorro, nem perto disso. Era grande,
muito grande, maior que qualquer cachorro que eu já tinha visto. O corpo parecia de animal, mais torto. As pernas traseiras eram mais compridas, a frente meio curvada, e os braços eram compridos demais, com mãos, não eram patas, e a cabeça parecia de cachorro, só que alongada, com a boca aberta, e os dentes aparecendo. Eu não pensei, eu só virei e comecei a andar rápido. Não corri ainda, mas aumentei o passo, tentando manter a calma, só que eu ouvi o som das patas ou pés batendo no chão, atrás de mim, acompanhando, no mesmo ritmo. Eu olhei de canto e ele estava vindo, devagar, como se estivesse brincando, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Foi aí que eu comecei a correr. E quando eu corri, aquilo correu também, e foi muito mais rápido do que eu esperava. O barulho das passadas dele mudou, ficou pesado, forte, e estava chegando. Eu virei na primeira rua à direita, correndo sem olhar para trás, mas dava para ouvir. Ele virou também, sem perder velocidade, sem escorregar, sem parar. E foi nesse momento que eu tive certeza de uma coisa: aquilo não estava me seguindo por acaso, aquilo estava me caçando, e eu era a única coisa naquela rua. Eu corri mais, só que correr no escuro não é igual correr de dia. A rua era mal iluminada, cheia de buraco, resto de obra, pedaço de entulho jogado nos cantos. Eu já conhecia o caminho, mas naquela hora parecia tudo diferente. Meu pé quase virou num buraco, eu me equilibrei por pouco. Atrás de mim, o som só aumentava. As passadas dele não eram iguais às minhas. Eram mais pesadas, mais largas, e tinham um intervalo estranho, como se às vezes fossem 2, às vezes 4. Aquilo me deu um desespero que eu nunca tinha sentido. Eu olhei para trás. Erro meu, porque foi nessa hora que eu vi ele mais perto. Muito mais perto do que eu imaginava. Ele vinha inclinado para frente, quase como um homem correndo, mas não totalmente. Os braços longos ajudavam no impulso, e a boca aberta. Eu conseguia ver a baba caindo enquanto ele corria, e o som não era rosnado. Era uma respiração puxada, forte, misturada com um tipo de grunhido baixo. Eu virei o rosto na hora e corri mais. Meu peito já estava queimando. Eu não tinha arma. Nunca andei armado. A empresa não permitia. No máximo um rádio e uma lanterna. E naquela hora, aquilo não servia para nada. Eu virei outra rua. Essa era pior, mais escura. Só um poste lá no fundo, piscando. E vários terrenos baldios dos dois lados. Eu senti que tinha feito a pior escolha possível, mas não dava para voltar. Atrás, ele estava vindo, e quando eu entrei nessa rua, o barulho dele mudou. Diminuiu, não parou, mas ficou mais leve, mais silencioso, e isso foi pior ainda, porque parecia que ele estava tentando não fazer barulho. Eu continuei correndo, mas agora tentando escutar, e foi aí que eu percebi. Eu não ouvia mais ele direto atrás de mim. Eu ouvi do lado, dentro do mato, acompanhando, correndo paralelo comigo, como se estivesse me cercando. Eu virei a cabeça rápido e vi o mato mexendo, correndo junto, na mesma velocidade. Meu corpo gelou, porque aquilo não estava só me perseguindo. Aquilo estava pensando, estava tentando me encurralar. Eu acelerei mais, mesmo já sem fôlego. Minha visão começou a ficar meio escura nas bordas, mas eu não podia parar. Não podia. De repente o mato parou de mexer. Silêncio. Eu dei mais alguns passos correndo, e aí ouvi, na minha frente, um estalo, alto, seco. Eu travei na hora, porque não tinha como, não dava tempo. Aquilo tinha cortado o caminho. Eu levantei a lanterna tremendo e iluminei. Nada, só a rua vazia. Mas eu sabia que estava ali. Eu dei um passo devagar para trás, e aí do lado direito, muito perto, eu ouvi ele respirando de novo, mais alto agora, mais próximo do que nunca. Eu virei a lanterna rápido, e ele estava ali, a menos de 3 metros de mim,
parado em pé. Agora eu vi direito, e foi pior do que antes, porque não tinha mais dúvida. Aquilo não era um animal, mas também não era gente. O corpo inteiro coberto de pelo escuro, sujo, o peito subindo e descendo com aquela respiração pesada. Os braços pendurados, compridos demais, com aquelas mãos abertas, dedos longos, com garras. E o rosto parecia um cachorro, mas distorcido, alongado demais, os olhos brilhando direto na minha cara, sem medo, sem pressa, só olhando, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Eu não consegui me mexer, nem correr, nem gritar, nada. A lanterna tremia na minha mão e a luz batia nele de lado, mostrando cada detalhe, cada pelo, cada músculo, cada respiração. E aí ele inclinou a cabeça, devagar, pro lado, como se tivesse curioso, e deu um passo na minha direção. Foi aí que meu corpo voltou, e eu corri, mas dessa vez eu ouvi ele vindo atrás no mesmo segundo, sem espera, sem jogo. Agora era direto, caça. Eu corri como nunca corri na minha vida. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minhas pernas já não respondiam direito, mas eu continuei, porque agora eu sabia que se ele me alcançasse, eu não ia sair vivo. Eu virei na última rua antes da praça do bairro, e foi aí que algo mudou. Primeiro, um latido, depois outro, e mais um, e de repente, vários. Cachorros, de várias casas, começaram a latir ao mesmo tempo, forte, desesperado. Eu não parei para entender, mas percebi na hora que não era um latido normal. Era diferente, era agressivo, como se estivessem reagindo a alguma coisa, a ele. E foi nesse momento que pela primeira vez eu ouvi o som dele mudar, atrás de mim. Não era mais só aquele peso batendo no chão. Veio um rosnado, baixo no começo, mas diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Tinha raiva ali, irritação, como se alguma coisa tivesse quebrado o ritmo dele. Eu continuei correndo, mas virei o rosto só o suficiente para tentar ver. E vi. Os primeiros cachorros apareceram. 2, depois 3, depois mais, saindo dos portões, pulando cerca baixa, vindo da rua de cima, da de baixo. Parecia que o bairro inteiro acordou de uma vez. Eles não estavam latindo para mim, estavam latindo para ele, e vieram direto, sem hesitar. Eu desacelerei sem perceber, mais por falta de força do que por coragem. Meu peito já doía, minha visão estava embaralhando, mas eu não parei totalmente. Fiquei andando rápido, tentando me afastar, mas olhando. E foi aí que eu vi o que aconteceu quando os cachorros chegaram perto dele. Aquilo recuou. Só um passo, mas recuou. E isso não fazia sentido. Uma coisa daquele tamanho, daquele jeito, recuando para cachorro. Só que não eram 1 ou 2. Já tinham uns 8, talvez mais. Cercando, latindo alto, mostrando os dentes. E aí um deles avançou. Pequeno, magro, mas foi. E tentou morder. Aquilo reagiu na hora. Deu um movimento rápido com o braço. Eu nem vi direito. Só vi o cachorro sendo jogado para o lado, batendo no chão. Soltou um grito e saiu mancando. Naquela hora eu pensei que os outros iam correr, mas não correram. Foi o contrário. Vieram mais latidos, mais movimento, mais pressão. E aquilo começou a girar no lugar, rosnando, mostrando os dentes, a cabeça indo de um lado para o outro, acompanhando cada cachorro que se mexia. Mas agora ele já não estava mais olhando para mim, e foi isso que me deu a chance. Eu comecei a me afastar mais rápido, sem virar de costas totalmente, sem correr ainda, mas saindo o máximo que eu podia. Enquanto aquilo estava ocupado, os cachorros continuavam, avançando, recuando, cercando, e o barulho era uma mistura de latido, rosnado e aquele som pesado da respiração dele. Até que ele fez um som diferente, mais alto, quase como um grito preso,
e deu um salto para dentro do mato de um terreno ali perto. Sumiu, assim, do nada. Os cachorros correram até a beirada, mas nenhum entrou. Ficaram ali, latindo, mas sem coragem de ir atrás. Eu parei, a uns 20 metros, tentando entender se aquilo tinha ido mesmo, se não ia sair de novo. Meu corpo inteiro tremia, minhas mãos estavam dormentes. Eu mal conseguia segurar a lanterna, e o silêncio foi voltando devagar. Os cachorros ainda rosnavam baixo, mas o latido forte parou, e o mato ficou quieto, como se nunca tivesse tido nada ali. Eu fiquei ali mais uns segundos, talvez minutos, nem sei, até que uma luz acendeu numa casa, depois outra. Gente começando a olhar pela janela, por causa do barulho, e foi aí que eu senti o peso cair. Eu estava vivo, mas não inteiro, porque alguma coisa ali dentro de mim tinha quebrado. Eu terminei o turno, do jeito que deu, sem passar mais naquela rua. Fiquei só nas mais iluminadas, perto das casas, esperando o dia clarear. Quando deu 6 da manhã, eu fui embora. Cheguei em casa e não consegui dormir. Toda vez que eu fechava o olho, eu via ele, parado, me olhando com aquela cabeça inclinada, como se estivesse tentando me entender ou me escolher. No outro dia, eu voltei, porque eu precisava. É o meu trabalho, mas eu não fui igual. Eu comprei uma arma, por fora, escondido, porque a empresa não permite. Mas eu não vou mais andar desarmado naquela rua. Nunca mais. E tem mais uma coisa que eu não contei para ninguém lá, nem para os outros seguranças, nem para a polícia, nem para ninguém. Só tô te contando agora, porque naquela noite, antes dele sumir no mato, no último segundo, quando ele virou a cabeça, eu tive a impressão de que ele sorriu. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.